vocês estão fazendo aqui? Ô, gente, tem canal mais aqui não. Tinha, né? Tinha canal, sim. É de livro. Por que eu parei de fazer vídeo? Ah, gente, muita coisa. Aconteceu muita coisa. Eu mudei de casa, eu me formei, tava fazendo TCC, marcha de formatura. Eu adotei outro cachorro. Eu tive um gato por 15 dias. Muita coisa. Tô doente agora. Qual foi o vídeo mais legal que eu fiz? Ah, foi da premiação, né? Foi massa. Eu queria fazer outro. Eu queria de verdade. Um dia eu decidi, escrevi o roteiro, tomei banho, me arrumei. E não deu. Não fluiu. Eu sentei aqui neste mesmo lugar, com uma roupinha super sexy. E não deu. Não ornou, não era o momento. As energias não estavam à minha disposição. E já faz algum tempo que eu fiz vídeo, então talvez uma coisa tão ambiciosa não estivesse no meu futuro próximo. Mas eu ainda queria fazer um videozinho mais ou menos, ao estilo do Being Awards, no sentido de algumas categorias e quais foram os melhores livros do ano nesse tipo de categoria. Então, vai ser esse é o vídeo, bem-vindos! Hoje é dia 29 de dezembro, então falta poucos dias para acabar o ano. Até hoje foram 97 livros, contos, peças de teatro. Eu tento anotar tudo junto só por uma facilidade. Eu anoto quantas páginas tem cada um para que se mantenham as devidas proporções, mas a verdade é que eu realmente li bastante coisa esse ano. A primeira categoria que eu fiz no Bean Awards foi o de melhor personagem principal. Essa normalmente é uma categoria que eu dedico a personagens que realmente me impressionaram e que se mantiveram na minha memória mesmo depois que o livro acabou. Os personagens que eu acabei separando são o Cas Brekker, de Six of Crows, o Simon Snow, de Carry On, e o Nikolai, de King of Scars. Ah, você vai colocar 2 personagens da Leigh Bardugo? Sim. Porque eu fiquei pensando sobre eles depois que o livro acabou. Isso é uma coisa rara pra mim, porque 97 livros, você tem que... Acabou, entendeu? Segue a vida. E essas foram pessoas que eu fiquei pensando por um lado bom, assim, e não porque... eu poderia ter feito isso... Aqui é uma fanfic que eu poderia escrever sobre, que são normalmente as formas como eu fico pensando. E esses foram personagens que eu fiquei pensando como eles são bons e bem construídos e que eu puxo na minha memória quando eu quero dar um exemplo. O Cas Brekker, se você já leu Six of Crows, você sabe que ele tem uma backstory muito forte e ele é um personagem que você tá o tempo todo se perguntando, cara, ele é um babaca ou ele é legal? Ele tem sentimentos ou ele não tem? Ele é literalmente o que a gente fala quando a gente fala sobre um mocinho de moralidade cinzenta. Eu sinto que esse termo específico, principalmente no BookTok, ele tá tipo o tempo todo sendo usado, mas esse é o Cas Brekker exatamente. Não é tipo, ele é sombrio, misterioso. Não, ele mata gente, mas ele cuida da família dele, sabe? E da mesma forma o Nikolai, eu acho que o Nikolai em King of Scars ele não brilhou tanto quanto a gente esperava que ele brilhasse. Durante o livro eu lembro disso não me incomodar tanto, porque ele estava muito triste, ele estava passando por um processo de luto, de praticamente tudo, da família dele, de quem ele pensava que ele era, da expectativa que ele tinha sobre ele mesmo, do romance ali, romance com a Lina. Então, praticamente tudo ele estava tendo que elaborar enquanto ele estava lidando ali com as questões que ele estava lidando. Então, eu coloquei ele ali porque eu realmente achei ele muito interessante, mas eu acho que ele não vai vencer nessa. Em último lugar não, mas falando dele por último, a gente tem o Simon Snow, de Carry On. E Carry On é um livro que realmente a gente pode utilizar a palavra hit or miss, porque tem gente que ama de paixão, e eu sou uma dessas pessoas, e tem gente que odeia, detesta, não pode ouvir falar.
Essa série pra mim foi uma grande montanha-russa emocional, porque eu amei muito o primeiro e eu odiei muito o segundo. E eu fiquei bem morna no terceiro. Eu achei ele um personagem especialmente interessante, considerando o trope do escolhido e a história do escolhido, que é uma coisa que a gente tem muita proximidade quando se trata de histórias de fantasia urbana, praticamente desde Harry Potter. E eu gostei muito de como a Rainbow Rowell trabalhou essa questão do não alcançar as expectativas. Isso é uma coisa que está muito em alta. A gente pode ver Encanto, por exemplo. Tem muitos vídeos no TikTok e no YouTube falando sobre o burnout de você ter sido uma criança perfeita, uma criança inteligente e chegar na universidade, no mercado de trabalho e perceber que você é pouca bosta. Eu acho que é quase uma alegoria para isso. Então ele cresceu sabendo que ele ia ter um determinado papel, esse papel era uma mentira, e quando ele chega nesse momento que ele receberia lá o seu triunfo, a vida continua e ele precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa e aprender a ser um adulto funcional, sem ter tido adultos funcionais como figuras na vida dele. Então, eu acho que o que realmente me fez colocar ele nessa lista foi uma passagem do terceiro livro, quando ele tá com o namorado dele e ele promete tentar, com mais força, tentar ser melhor dentro do relacionamento deles. E ele fica surpreso, ele fala, é isso que a gente faz? É isso que as pessoas fazem quando elas têm namorados, quando elas amam? Elas ficam? E isso pra mim foi tão sensível. Apesar de todos os problemas da Rainbow Rowell, ela tem uma maneira, algumas coisas que ela escreve me marcam muito. Eu lembro quando eu tava lendo Fangirl, que era um livro que eu não dava nada por, e tiveram algumas partes desse livro que me pegaram com muita força. Então foi basicamente essa frase que me fez perceber como esse personagem é incrível. Então esses foram os 3 personagens que eu selecionei, o que não quer dizer que nenhum outro personagem tenha merecido estar nesse top 3, eu só achei que esses foram os personagens que eu mais fiquei pensando. Dentre esses 3, eu dou o prêmio para o Casper, por razões de... sim, ele merece. Six of Crows merece todos os prêmios. Crooked Kingdom, não. Mas Six of Crows merece todos os prêmios. Eu fiquei muito feliz desse ano eu ter lido todos os livros e ter estado no Clube do Corvo. Vamos para outra categoria. A próxima categoria é de melhor personagem secundário. Qualquer um que me viu durante qualquer live Six of Crows sabe que o Matias é o primeiro dessa lista. Ele significa tudo pra mim. Os outros personagens são a Penny de Carry On, a Meg de Provações de Apolo e a Maritza de Garotos do Cemitério. Vou falar rapidamente de cada um deles. A Maritza de Garotos do Cemitério, ela foi uma personagem mais recente e eu sinto que... e a gente conversou sobre isso na live de Garotos do Cemitério, no canal do Camila, é que a gente queria mais sobre ela. O mundo dela foi muito mais bem desenvolvido, ela tinha situações mais interessantes e quando ela sumia a gente queria, cadê ela? A gente quer saber sobre ela, a gente quer saber sobre a família dela. Então a gente ficou com essa sede e isso, pra mim, é super interessante sobre os personagens secundários, quando eles criam uma vida além e não são só, tipo, degrauzinhos pro personagem principal poder pisar em cima. E segundo, a gente tem a Meg de Provações de Apolo, que foi, na verdade, a grande protagonista de Provações de Apolo. A história toda aconteceu ao redor dela. E eu adoro uma órfã. Eu adoro, eu poderia ter cuidado dela, eu poderia ter trazido ela pra um abraço e sabe? Essa série toda ela foi muito sobre o abandono parental, mesmo quando a pessoa está fisicamente na sua frente, e sobre o próprio abuso parental. E a Meg foi muito bem construída, até pra minha própria surpresa, por ter lido os outros livros do Rick Riordan. Ele nem sempre deixa os personagens terem essa profundidade emocional, e a Meg tem uma profundidade emocional muito grande, por mais que ela seja uma personagem que não seja aberta sobre os sentimentos. E eu acho que isso é uma coisa difícil de fazer, que é uma personagem fechada, mas que quando ela se abre para poucas coisas, assim, um abraço, uma palavra, uma memória que ela divide ali com Lester / Apolo, faz muito sentido
para o desenvolvimento dela, e você sente na pele o quanto foi difícil e quanto de avanço precisou acontecer para que aquilo acontecesse. Em terceiro lugar, a gente tem a Penny de Carry On. Eu acho ela a melhor pessoa daquela série. Principalmente no terceiro livro, eu acho que ela brilhou no terceiro livro. Ela estava muito perdida no segundo livro. No primeiro livro, ela estava bem naquele seu papel Hermione, assim, eu estudo, sei o que está acontecendo. E do terceiro livro ela realmente brilhou, ela chegou ao final do seu arco e começou a perceber que as coisas não precisam ser da forma como ela planejou. Eu gosto de personagens que têm sucesso em mudar as próprias mentalidades, e apesar das dificuldades. E a gente vê esse processo acontecendo durante a série. Então ela está aqui também. Mas qualquer um que me conhece, qualquer um que esteve em qualquer uma das lives do Clube do Corvo sabe que essa categoria vai para o Matias de Six of Crows. Simplesmente porque ele é o meu arroz com feijão, ele é o meu pão com manteiga, ele é o meu amorzinho. E é justamente porque pelo que eu falei sobre a Penny. Eu amo personagens que conseguem, apesar das dificuldades, mudar os seus pensamentos. E até Crooked Kingdom, pra mim o arco dele é muito familiar. Quando a gente pensa em trauma religioso, em perceber que as filosofias e a religião que você está seguindo não fazem bem para sua comunidade, não fazem bem para as pessoas, e começar a perceber as ações de pessoas que você idolatrava. E isso é muito positivo, e a forma como ele aos poucos ia se desconstruindo e nunca querendo tomar ações não para desfazer, mas para melhorar as coisas que tanto ele quanto outras pessoas tinham feito, e sempre mantendo a esperança para o país dele. E isso é uma coisa que eu acredito teria sido muito difícil, manter esse amor pelo lugar dele, pelo povo dele, enquanto ele lida com as novas informações que ele foi aprendendo sobre o mundo. Eu tenho muito amor pra dar pro Matias. Então, Matias, se você estiver vendo isso, esse prêmio é pra você. Aonde você estiver, a mamãe te ama. Depois a gente tem a categoria de pior personagem principal. Eu não vou me deter por muito tempo nessa categoria. Eu sei que vocês gostam que eu fale mal das coisas. E se vocês assistiram meus outros vídeos, vocês provavelmente sabem quem tá nessa lista. A primeira é a Nesta de Corte de Chamas Prateadas. Eu realmente não estava nem um pouco empolgada com o livro dela. Eu gostei do livro. Eu gostei mais do que alguns dos livros de ACOTAR, mas a Nesta realmente é difícil de engolir. Pra mim, o personagem dela não faz muito sentido. Ela é do jeito que ela é porque a Sarah J. Maas decidiu, e a Sarah J. Maas decidiu mudar, as questões dela quando ela foi fazer esse livro solo. Vai falar, ela era assim por causa disso. Tá, legal, mas você nunca demonstrou isso antes. Você tá me dizendo agora que era por causa disso. Então, ela não tem uma razão de ser tão amarga quanto ela era. E eu acho que você ter problemas de saúde mental não é uma desculpa pra você ser horrível com todo mundo na sua vida. E aí, de repente, quando você começa a melhorar, você espera que todo mundo bata palminhas pra você, sem que você tome passos pra, como eu falei na questão do Matias, tentar reparar as coisas que você fez anteriormente. Então é por isso. Em segundo lugar, a gente tem o Ferrugem de Gatos Guerreiros na Floresta. Eu não tenho muito pra dizer, porque honestamente eu apaguei esse livro inteiro da minha memória, exceto que ele é terrível. Muita gente gosta dessa série, gostava de ler quando eu era criança. Eu acho que só crianças podem realmente apreciar esse livro, de uma forma não irônica, eu acho. Terrível, não teve construção de personagem, não teve basicamente nada. E eu só queria colocar aqui mesmo, só pra registrar, que Gatos Guerreiros na Floresta foi realmente muito ruim. E eu acho que quem ganha esse prêmio é a Judy de Príncipe Cruel.
Tá, joga suas pedras, foda-se, vocês acham que eu ligo? Eu não ligo mais, eu não sinto mais nada. Sabe, 2020, 2021 já era. Eu não acho que ela seja uma personagem tão mal construída assim, é só que foi muito difícil de assistir ela passar por tudo que ela passou, e o arco dela nunca foi concluído. Ela começou querendo ser uma pessoa que fizesse parte da sociedade das fadas, pelo seu próprio mérito, e ela terminou sendo parte da sociedade das fadas apenas pelo movimento desse cara que ela odiou a vida inteira, que traumatizou ela. E se ele desse pra trás e falasse não, não quero mais, ela tava fora. E o único momento que eu achei que ela ia ter um grande triunfo, assim, que ele ia se curvar pra ela, e aí eu realmente entenderia que ela teria conseguido o objetivo dela, que o arco dela estaria completo, ela mesma se humilhou e ela foi constantemente humilhada, apesar de todo mundo falar, nossa, mas ela é muito badass, ela pega as armas e ela luta. Mas ela é humilhada, ela se machuca, ela fica fodida, e isso nunca é resolvido. Ela nunca fica mais forte, as pessoas nunca reconhecem a força dela, apesar dela ser mortal, sabe? Então, é isso. Ela é a pior personagem porque eu não gosto de ver ela sofrer. Eu não gosto de ver ninguém sofrer sem que haja, sabe, um triunfo, um final feliz. Comer pizza com carne é o meu pior pesadelo, não é um final feliz, vocês me desculpem. É isso. Se vocês quiserem saber mais, vejam o vídeo Batalha das Fadas que tem aqui no canal, lá explica tudo. A próxima categoria é Melhor Livro Adaptado. A gente tem 3 livros, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu reli os 3 primeiros e li os outros que eu nunca tinha lido. Eu lembrei porque que eu nunca tinha lido, realmente os últimos 2 não são muito bons, mas eu li. Depois a gente tem Shadow and Bone e Alice no País das Maravilhas, que eu finalmente li tanto Alice no País das Maravilhas quanto Alice no País dos Espelhos. Não sei se vocês sabem, mas são 2 livros separados e eles foram bastante misturados na versão da Disney. A versão do Tim Burton é muito mais através dos espelhos do que o País das Maravilhas. Eu recomendo para quem quiser ler, é bem interessante. O Guia do Mochileiro das Galáxias, ambas as adaptações eu gosto bastante. Tanto o filme, eu não vou lembrar agora de que data que eu vou colocar aqui na tela, quanto a série dos anos 70. São ambas adaptações muito legais. O material em si ele é muito legal, então as adaptações são bacanas. Eu acho que o filme principalmente soube usar esse humor muito rápido e humor visual para complementar esse texto que já era ótimo. Então as adaptações foram muito legais. Mas eu acho que eu dou o prêmio para Shadow and Bone, porque a adaptação é maravilhosa. Se vocês não assistiram, assistam. Vai ter a segunda temporada, está confirmado. Meus personagens lindos estão vindo. Então eu quero que todo mundo assista pra Netflix ver, que a gente tá muito empolgado. E se vocês quiserem saber um pouco mais, vai lá no canal da Amy, a gente fez live, a Amy fez muito conteúdo sobre essa série e muitas análises e tal, então eu acho que vale a pena conferir, é uma série muito boa. Os livros são ok, vale a pena você ler os livros para se inserir no Christiaverso, mas pra mim, esse vai o prêmio, porque a adaptação tá muito boa e os livros são bons. Então a próxima categoria é a maior surpresa do ano. Existem 3 livros nessa categoria: Sombra e Ossos, Carry On e Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Sombra e Ossos tá aqui meio que para preencher um espaço, porque eu mais ou menos sabia que era legal, mas muita gente falou que era horrível e que mal podia acreditar que era a mesma pessoa que tinha escrito Six of Crows. E realmente é verdade, mas eu não acho que chega a ser horrível. Na verdade é bem ok, especialmente pra época que foi lançado, e por ser o primeiro livro publicado dali, é bastante impressionante. E você emplacar como primeiro livro uma série, e era uma série bastante ambiciosa. Era uma época que a gente tava lendo A Mediadora, Diário da Princesa, Academia de Vampiros, eram livros mais simples. E Sombra e Ossos é bastante pesado, é uma época em que Game of Thrones ainda não tomou tudo ao redor para aquela coisa de fantasia. A fantasia avançou muito recentemente, então para os padrões de hoje realmente não era aquelas coisas. Mas eu fiquei surpresa porque muita gente falou que era horrível.
Carry On me pegou totalmente de surpresa, assim como Fangirl, a princípio também tinha me pego de surpresa. Eu achei que ia ser meio tontinho, assim, realmente foi, mas tem uma profundidade emocional que eu não esperava, especialmente pros últimos livros. Foi uma viagem, assim. Se vocês já assistiram Steven Universe, a última temporada de Steven Universe Future, tem mais ou menos a mesma vibe de tipo, nossa, que legal, magia e de repente depressão. Mas eu acho que a maior surpresa de todas foi Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu tava bem relutante de ler, eu li num clubinho do livro e, cara, boa, assim, explodiu a minha cabeça, muito bom mesmo. Ele é um livro que ele deixa você tenso, você não... Eu tinha medo de romantizarem o Snow e de suavizarem as coisas, mas de forma nenhuma. Esse livro é brutal. Você sabe que ele é uma pessoa terrível e qualquer um que romantize a partir desse livro leu errado, porque ela demonstra o tempo todo o que o Snow tá fazendo. O que ela não faz é falar, olha como ele é uma pessoa terrível. Você tá dentro da cabeça dele. Então você consegue ver ele se questionando e não ligando, não dando a mínima. E as coisas vão progredindo de uma forma sinistra pro clímax da história. E eu fiquei alucinada. É como se eu tivesse lido o livro inteiro na ponta da minha cadeira, pronta pra sair correndo. Era tensão total. Então essa realmente foi a surpresa do ano. Porém, existe uma outra surpresa do ano. E se você acompanha o canal da Malice do Xícara Quente, você provavelmente já sabe. E essa foi a razão para eu ter lido 97 livros. Eu preciso premiar esse livro, essa série de livros. Não colocarei na surpresa do ano, mas colocarei na melhor série de livros. Por quê? Porque eu li 43 livros dessa série. E essa série competindo com as séries do Grishaverso e As Últimas Horas é a Splendid Barbarians. Sim, os livros de pornô de A. Não colocarei no surpresa do ano, mas colocarei no melhor série do livro. Por quê? É o melhor livro? Não. É a melhor série? Também não. É melhor do que as que estão nessa categoria? Não, mas merece um prêmio, porque eu li os 43 livros, me manteve ali na linha durante todo esse tempo e merece alguma coisa, sabe? Algum reconhecimento. Porque não tinha o direito de ser tão bom e não tinha o direito de me manter presa por 43 livros. E ainda haverão mais, é só que não lançou mais, estou no aguardo. As Últimas Horas, eu tô tremendo até agora, depois que eu li Corrente de Ferro. Eu não tô bem, então por favor não falem comigo sobre isso. Eu vou esperar no meu cantinho até sair a última corrente. E as séries do Grishaverso, acho que eu já falei bastante sobre elas já receberam prêmios anteriormente. Então eu acho que é seguro a gente dar pro Splendid Barbarians, porque realmente mereceu. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico de Splendid Barbarians. Eu tenho muito a dizer sobre os livros da Ruby Dixon. E agora que eu tô voltando a fazer vídeos, eu quero muito falar sobre Splendid Barbarians. Vamos para as últimas duas categorias, que eu acho que são as mais esperadas. O melhor livro do ano e o pior livro do ano. O melhor livro do ano, eu coloquei 3, Torre de Nero, do Rick Riordan, Six of Crows, da Leigh Bardugo e Imagine Me, da Tahira Mafia. Tanto Torre de Nero quanto Imagine Me foram 2 últimos livros e por isso eles não irão vencer. Eu não gosto de conclusões, eu acho que poucas conclusões me deixaram com aquela sensação de que bom, acabou bem, estou feliz, estou satisfeita. Eu não sei escrever conclusões, então não posso falar, eu faria melhor. Eu achei que o final de Torre de Nero foi muito corrido e parecia que estava construindo para algum tipo de desenvolvimento do Apolo com o pai dele, e isso não aconteceu. Eu sei que é uma coisa difícil, considerando que são tipo deuses gregos e alteraria na própria estrutura do mito, mas pareceu que estava construindo para isso.
A gente teve o arco da Meg e do pai dela, e eu tava esperando que fosse um espelho para o arco do Apollo e do pai dele, ou pelo menos para uma quebra que ele fizesse a partir de tudo que ele tinha aprendido na Terra. Mas eu acabei não recebendo isso. Imagine Me, por mais que eu coloquei por respeito à série, é uma série que eu gosto muito. Eu acho o projeto gráfico do livro muito maravilhoso. Eu acho que quem leu por audiobook acaba perdendo muito desse projeto gráfico. Eu acho que a Tahira Mafi sabe muito bem manipular as palavras dela e trazer poesia para o YA, que é uma coisa que é rara e feito de uma forma legal, porque eu não sou uma pessoa muito da poesia. Eu recentemente comecei a dar mais chance pra poesia. Shatter Me, a série toda, me deu essa vontade de ser mais poética, de trazer poesia mais pra dentro do YA. Mas Six of Crows realmente é um livro que eu olho e eu falo sem defeitos. Zero defeitos, nenhum. Se você quiser achar defeitos, você tá, tipo, apertando muito pra sair alguma coisa. Crooked Kingdom, muitos defeitos, muitos mesmo. Não gosto, zero. Até 10 capítulos do final tá tudo ótimo. Mas é isso, Six of Crows, vez. E os livros que vocês estavam esperando, piores livros do ano. Surpreendentemente, O Príncipe Cruel não está aqui, A Rainha do Nada está aqui. Eu realmente detestei A Rainha do Nada. O que é irônico, porque A Rainha do Nada é um dos melhores entre os 3 livros. Realmente, tipo, em termos de qualidade, é o melhor. Eu detestei, e é por isso que tá aqui. Por razões que já expliquei, humilhação, cardan, final sem pé nem cabeça, arco não completado, tá aqui A Rainha do Nada. Surpreendentemente, não é o pior dessa lista. Eu coloquei o Restaurante no Fim do Universo. Não é tão interessante quanto os outros, não é tão engraçado quanto os outros. Então esse foi realmente o piorzinho e acabou entrando nessa lista porque foi o livro que eu abandonei a série da última vez e eu quase abandonei dessa vez de novo. Eu fiquei muito tempo presa nele, então ele tá nessa lista. Gatos Guerreiros na Floresta, eu já tinha colocado ele anteriormente nos piores personagens, mas tudo é pior nesse livro, os personagens, o local, o world building. Esse livro é preguiçoso. Ele é preguiçoso. E não precisa ser assim. Se vocês quiserem, deem uma olhada no meu vídeo sobre Os Guardiões de Garou, que é uma série sobre corujas. Teve aquele filme que eu acho que é A Lenda dos Guardiões. Não é A Origem dos Guardiões, são 2 filmes diferentes. Um sobre corujas, o outro é sobre Papai Noel. Vejam aquele vídeo porque realmente pode ser bom. Pode ser muito bom. Um livro que conta apenas com animais, uma sociedade de animais, mas esse não é um deles. Eu sempre, quando eu leio livros middle grade, eu sei que eles não são para mim, então eu gosto de manter as devidas proporções, mas eu acho que mesmo para o middle grade, ele não é bom pra ninguém. Existem melhores middle grades para ler. E, por fim, o pior livro do ano, com toda certeza. E vocês, de novo, pega lá suas pedras, joga. Vocês acham que vocês podem me machucar? Entrevista com o Vampiro. Não deu pra mim. Não deu. Inclusive, peço perdão a todos os fãs. Eu sinto muito pela perda da Anne Rice. Eu acho que ela abriu muito caminho para os escritores de fantasia urbana. Eu acho que ela trouxe os vampiros pro século XX e pro século XXI. Eu agradeço pelo trabalho dela. Eu acho que ela fez um trabalho muito importante. Mas eu acho que a gente continua daqui. Eu tenho muito problema com essa questão de abuso infantil. É uma coisa que não me passa de jeito nenhum. E para as pessoas que eu conversei sobre isso anteriormente, elas falaram: mas ela tem uma alma de adulta. Isso parece familiar para vocês? Ela envelheceu, ela passou muito tempo. Gente, ela tem um corpo de 5 anos de idade. Para o Louis se sentir atraído por ela, é muito feio. Quando ele transforma ela, ele tá na janela, ela tá na cama, a mãe dela morreu, já não se sabe quantos dias fazem, e ele olha pra ela e ele descreve ela como vendo como mulher e não como criança, como praticamente um bebê na frente dele. Ele descrevia ela como mulher dele, mesmo nos primeiros anos, nos primeiros dias em que ela dormia no mesmo caixão. E o fato de eles serem personagens claramente codificados para serem LGBT, especialmente o Louis e o Armand, e o Louis ser um pedófilo.
numa época em que essas duas coisas eram muito juntas, apareciam muito juntas no discurso e no pensamento das pessoas, não foi legal. Eu gostaria de não ter essa associação. Para a época, beleza, muito legal, olha, um casalzinho feliz da vida, assassinato entre vampiros, namorados emos. Gente, tem coisas que eu consigo passar pano. Abuso infantil não é um deles, pedofilia não é um deles, e eu me senti mal lendo o livro. Eu não sei se também é porque eu li em português e a tradutora para o português pela Rocco foi a Clarice Lispector, e eu não gosto da escrita da Clarice. Eu me sinto mal lendo a escrita da Clarice, mas eu sinto que eu não preciso me explicar mais do que isso. Eu acho que eu já fui bastante clara. Se vocês têm algum problema com isso, vocês deixam aqui nos comentários e depois eu excluo. É isso, gente, esse foi o vídeo. Desculpa ele não ter todo o entusiasmo e toda a produção que eu tive ano passado. Foi um ano realmente bastante difícil, eu tô passando por umas mudanças grandes, eu tô bastante cansada e eu tô precisando relaxar um pouco, por isso que eu li bastante e eu li os e-books de As Planet Barbarians, que foi uma terapia pra mim. Foram livros que eu pude desligar a cabeça e me divertir mesmo. Eles têm os seus problemas e se eu fizer um vídeo sobre eles eu vou querer falar sobre esses problemas, mas eu me diverti. Eu agradeço todo mundo que ainda tá aqui. Eu sei que retornar com o canal é muito mais difícil do que criar um novo canal, mas eu tenho fé que se vocês gostam do que eu faço e se vocês gostam das minhas opiniões, vocês vão ficar por aqui. E eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e apertem o botãozinho de se inscrever. Eu acho que a gente tá muito perto de chegar nos 500. Se vocês quiserem compartilhar o canal com seus amigos, eu tenho uma série de vídeos sobre escrita chamada ABC da Escrita, em que eu passo por vários termos da escrita que normalmente estão em inglês e nos vídeos eles estão traduzidos. Eu tenho muitos vídeos em inglês, mas eles estão totalmente legendados em português, então vocês podem assistir, não tenham medo. E agora eu quero continuar a produzir mais conteúdo em português. Me digam por aqui o que vocês querem ver o ano que vem. E em breve eu voltarei, fiquem de olho no meu Twitter, @BianaEnigmaBR, e no meu Instagram, @BianaEnigmaBR, porque eu vou estar anunciando uma leitura coletiva de Feios em fevereiro. Então eu quero reler a série Feios do Scott Westerfeld, Feios, Perfeitos, Especiais. Talvez a gente chegue em extras, mas eu queria muito ler Impostores com todo mundo. Vai sair o último livro da série dos Impostores. Já saiu, na verdade, mas vai chegar pra mim em março do ano que vem. Estou muito, muito animada. Impostores é muito bom. O Scott Westerfeld é um dos meus autores favoritos e eu queria levar vocês para este passeio borbulhante. Então, se vocês quiserem, fiquem de olho nas minhas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem e